Meu nome é Charlene, né? E tem alguns alunos que me conhecem que no primeiro semestre eu estava aqui fazendo um curso com vocês, aí eu tranquilo. Eu sou formada em administração e hoje, a convite da professora, eu vim falar um pouquinho para vocês sobre como foi a confecção do meu artigo. Porque vocês vão ter que produzir um artigo, né, futuramente, então eu vim dar umas dicas. Eu vou fazer realmente só um resumex, porque vocês sabem que existe até cadeiras para isso, porque é muito completo, né, para fazer um artigo. Mas enfim, vocês precisam de alguns itens do artigo. E o primeiro é o título. O título, esse do meu aqui está bem grande, não tem problema ser grande. É a importância da comunicação dentro das organizações com foco na interação dos surdos e ouvintes e contribuições de equipes multifuncionais no processo comunicacional. Só que é melhor e é mais tendência hoje em dia fazer os títulos menores. Na época que eu fiz meu artigo, ele se encaixou porque tudo que tem no título vai remeter o que eu escrevi no artigo. Então é muito importante isso. Outra coisa é que o título pode ser trocado quantas vezes forem necessárias. À medida que vocês vão fazendo o artigo, vocês vão vendo qual título que se encaixa melhor. É igual o título de um filme. Eles vão produzindo um filme e depois eles escolhem o título que mais identifica o que vai passar no filme. Aí logo em seguida, vocês vão ter o resumo. Na hora da apresentação que eu trouxe o que eu apresentei. Na hora da apresentação a gente não fala o resumo, mas no nosso trabalho a gente fala o resumo. E o resumo nada mais é do que uma síntese do teu trabalho. Por isso que ele é feito por último, porque depois que você faz todo o trabalho, vou comparar de novo ao filme, é como se fosse a sinopse do filme. Então é um momento que vocês vão atrair o leitor e vão fazer com que o leitor, eles queiram permanecer lendo o trabalho de vocês. Ele também tem que apontar os pontos mais relevantes do trabalho, que são metodologia, resultados do trabalho e o objetivo. E o objetivo, ele tem que ser iniciado com verbo. Isso é obrigatório. Identificar o processo comunicacional entre surdos e ouvintes dentro da organização. Aí vamos falar de introdução. A introdução vai entrar o objetivo, né, que tem que iniciar com verbo, e é o que norteia o teu trabalho. Tudo vai estar envolvido através do objetivo. Todo o teu trabalho. Depois tem a problematização. O que é a problematização? É onde inicia o teu trabalho. Tu vai sempre iniciar o teu trabalho com uma pergunta-problema. Você vai existir um problema que existe e você vai atrás de investigar. Pode ser que você desconheça a resposta, então você vai investigar para conhecer a resposta. Pode ser que você conheça a resposta ou queira melhorar essa resposta. Ou pode ser que você conheça a resposta, a resposta já foi melhorada, mas você está querendo melhorar ainda mais e você não concorda, por exemplo, com a resposta. Então, pode ser por vários motivos esse problema. Depois você tem que ter também na introdução a justificativa do seu trabalho. A justificativa é quando você vai expor os motivos, a importância e principalmente a relevância desse trabalho para a comunidade científica e também para a sociedade. Porque se não tiver relevância, normalmente os orientadores eles pedem para você trocar o tema do seu artigo ou o título do seu artigo, o conteúdo. Aí aqui eu coloquei os aspectos teóricos. Aspectos teóricos também são chamados de fundamentação teórica ou é chamado também de referencial teórico. Nesse momento é quando vocês vão sentar e vão ler todos os livros ou vão pegar documentos, depende do método que vocês vão utilizar. Mas é um momento que vocês têm que procurar fundamentação teórica para embasar o trabalho de vocês e dar mais credibilidade. Então, nesse momento, é como se vocês sentassem com os autores e fossem falar. É também nesse momento que entra a citação. Não sei se vocês já ouviram falar das citações, né? Tem a citação direta e a citação indireta. A citação direta, você vai ler o que o autor escreveu e você vai fazer da mesma forma que ele escreveu. Se lá no livro dele ele escreveu casa com K, você vai escrever casa com K no seu trabalho, porque tem que ser igual ao autor. A citação direta ela pode ser feita com até 3 linhas ou com mais de 3 linhas. Aí se for até 3 linhas, vocês vão ter que obrigatoriamente colocar aspas no trabalho de vocês, entre as 3 linhas, aspas duplas. E também, se for com mais de 3 linhas, vocês vão ter que fazer um recuo de 4 centímetros à margem esquerda e vão ter que diminuir a letra para 10. Mas sempre fazendo igual que o autor escreveu, independente se ele escreveu errado. Porque tem outro mito que
fala que a gente não pode escrever errado. Realmente a gente não deveria escrever errado, mas só que não tem como. Português é muito difícil, o português é uma língua que vai ter, até os professores portugueses escrevem errado. E a gente já pegou vários livros de autores famosos que escrevem muito bem e que tem um ou outro erro. Agora, tu não pode escrever um trabalho todo errado, todo português errado. Então, vamos para a citação indireta. A citação indireta, vocês vão escrever, não tem quantidade de linha, não precisa colocar aspas, vocês ficam super livres para escrever. Vocês podem ler 3 páginas, vocês podem ler 5 parágrafos, vocês podem ler o que for para escrever o que o autor falou. Só que vocês não podem escrever igual como o autor falou, vocês têm que escrever o sentido que o autor quis dar naquele trabalho, só que com as palavras de vocês. Isso é uma citação indireta, é parafrasear o que o autor disse. Aí também existe nas citações autor dentro do texto e autor fora do texto. Como o autor está dentro do texto, isso significa que o autor faz parte do teu trabalho mais ativamente do que fora do texto. Então você vai colocar a primeira letra do sobrenome dele maiúscula e vai colocar entre parênteses o ano e a data. E por que colocar a data no direto? Porque o direto tem que ser igual como o autor escreveu, por isso que precisa da página. E na citação indireta, você vai colocar... Na citação indireta, desculpa. As duas funcionam da mesma forma. Mas o autor fora do texto, você vai colocar o nome dele todo em letra maiúscula, entre parênteses, e vai escrever depois que você escreveu o texto todo, porque ele já está dizendo, fora do texto. Se for direta, vocês vão colocar a página e o ano primeiro, né, e a página depois. E se for indireta, vocês vão colocar só o ano, vocês não vão colocar a página. Porque já pensou, se vocês lessem 10 páginas, para sintetizar essas 10 páginas, fosse colocar as 10 páginas lá, ia ficar poluído, fora do design, né? Então, aqui é na hora da apresentação, que aí vocês fazem gráfico. Muito importante na hora da apresentação, mesmo que seja só a imagem, vocês têm que citar as fontes, porque evita muita dor de cabeça, principalmente em figuras. Eu nunca ouvi falar muito que tem que citar fontes de figura, mas eu preferi citar também nas minhas figuras as fontes, para evitar o famoso plágio, né? Que você tem que citar tudo. Aí depois, aspectos teóricos, vocês vão pegar e vão conversar com os autores, né? Como eu mesmo disse. Então, se vocês vão conversar com os autores, vocês vão colocar eles, vão colocar as datas, e nessa conversa vocês vão intercontextualizar com a opinião de vocês também. Por isso que existe, vocês devem ter notado nos artigos, que tem uns que tem citando autor, aí tem o ano, a data, a página, aí tem outros, aí no meio tem uma palavra em vago, sem autor nenhum, depois tem de novo, porque foi o que vocês conversaram com ele, é uma conversa mesmo com os autores. E aí, no caso, quando tem esse edital aqui, é porque nesse livro aqui, desse autor, não era só ele que fez o livro, fez ele e mais pessoas. Se até um autor, aí coloca normal, que na hora que eu for falar das referências eu falo para vocês. Se for até 3 autores, também tem funciona de outro modo que na hora das referências. E quando tem mais de 3 autores, a gente usa essa palavrinha aqui latim, que é etial, que significa mais de 3 autores. Aí a metodologia. A metodologia é aquele momento que você vai ter que explicar passo a passo como é que você produziu o seu trabalho. Então você vai explicar de uma maneira que ele possa ser reproduzido. Que qualquer pessoa que pegue o seu trabalho, ele possa reproduzir aquele trabalho que você acabou de fazer. Porque se ele não conseguir reproduzir, normalmente os orientadores ou a banca, ele pega e invalida o seu trabalho. Porque ele vai pensar, ele vai assim, dar pouca credibilidade, já que não conseguiram reproduzir o trabalho. Então nessa hora você tem que fazer o método bem direitinho, você tem que explicar como é que funciona tudo certinho. Se der tempo, eu explico como é que eu fiz a minha metodologia. Aqui eu fiz só mais a parte teórica da metodologia. Os métodos técnicos foi uma investigação indutiva, abordagem quantitativa, teve tanto a parte qualitativa quanto a quantitativa, né? Mas só que quando vocês vão fazer mesmo, vocês têm que explicar o passo a passo deles. Quantos questionários vocês aplicaram, como é que foi feito os questionários aberto ou fechado, se vocês levaram lá para eles um gravador e gravaram, se vocês pegaram, fizeram uma entrevista, se vocês usaram agora os métodos novos que foram redes sociais, você tem que explicar como é que fez todo o processo, que outra pessoa vai e faça da mesma forma que você.
Aí depois vem as análises e os resultados. As análises e os resultados vocês pegam, tabulam os dados, né? Vocês recolheram todos os dados das pessoas. Vamos supor que vocês fizeram um questionário. Aí vocês recolheram o que é que cada pessoa falou no questionário. Aí vocês vão tabular eles em informações. E através dessas informações, vocês vão poder analisar. Porque enquanto está em dados, estão só em números. Depois que você tabula esses números, você cria uma informação e vai ter condições de analisar. Aí isso daqui é bem interessante. Quando tem porcentagem, significa que isso é uma tabela. E quando aqui está dessa forma e não tem porcentagem, significa que isso é um quadro. Aí aqui, né, fui passando. Eu gosto mais de fazer a abordagem quantitativa, porque trabalha com amostra, trabalha com o universo, e a gente pode começar a fazer gráficos. E gráficos, visualmente, é melhor até na hora da apresentação de vocês. Quando vocês forem apresentar um trabalho, vocês olham para o gráfico, vocês conseguem falar melhor com o público, né? Se expressar até melhor, mas nada, não tem, pode fazer também qualitativamente, escrever bastante. Não precisa colocar nenhuma imagem, não precisa colocar nenhum gráfico, não precisa colocar quadros, não é isso. Fica melhor o trabalho, fica visualmente, esteticamente melhor, fica mais fácil de depois vocês apresentarem, é muito melhor. Eu particularmente gosto mais, mas pode fazer da forma que quiser. Existem várias formas, como eu disse, hoje eu estou só no Resumex, porque não dá tempo de explicar passo a passo de como funciona o TCC, mas ele é riquíssimo, é maravilhoso. E aí, no caso, como eu disse, particularmente também gosto mais de fazer em gráfico e pizza, porque olha como fica mais fácil de visualizar. Por exemplo, eu vou falar só desse daqui. Aqui apontou que 22,3%, então foi a maior parte, né, do gráfico, porque os outros todos estão com porcentagens menores. Que o comportamento do surdo é o maior problema para a comunicação entre os surdos e ouvintes, que era a respeito do meu trabalho. Então, olha, ficou muito fácil de eu pegar e explicar, porque eu olhei, falei, vi, fica muito mais tranquilo, né? E aí, no caso, depois que vocês fazem tudo isso, tem a conclusão do trabalho. Na conclusão do trabalho, vocês pegam e vocês vão dizer se o objetivo foi alcançado, se o objetivo não foi alcançado, se precisa melhorar alguma coisa, se os resultados foram positivos, se vocês têm alguma sugestão para fazer outros trabalhos, né? Como foi o impacto. Então, é aquele momento que vocês podem falar com as próprias palavras de vocês, sem precisar fazer fundamentação, sem fazer nada, né? Então, é muito tranquilo, essa parte aí é muito boa, porque a gente vai falar tudo que a gente vivenciou, toda a nossa experiência de todo o trabalho. A conclusão é ótima. E eu não falei uma coisa na análise dos resultados, né, que eu passei, mas é muito importante que vocês façam um link da análise e resultado com a fundamentação, para vocês voltarem a conversar com os autores e dizer assim, vamos supor, né, o autor falou X e vocês lá na análise de vocês descobriram Y do que o autor falou, né? Então vocês vão lá com ele e vocês discordam, né, do que o autor falou, ao contrário do que o autor falou, mediante a pesquisa, foi esse resultado. E se foi o resultado igual, assim, conforme o autor falou, foi a mesma coisa que aconteceu na pesquisa. Então, fazer esse link, dessa conexão entre a fundamentação teórica e a análise dos resultados, também fica muito legal. E aqui as referências, né, o que eu ia falar para vocês, quando tem mais de um autor, usa aqui o et al. Quando só tem um, é dessa forma aqui. Agora, se tem 3 autores, 2 autores, vocês vão colocar essa forma aqui primeiro, aí vocês vão colocar ponto e vírgula aqui, coloca de novo da mesma forma o outro autor, ponto e vírgula, até chegar ao total de 3. Então, isso daqui é já uma regrinha da ABNT, né? Igual as citações também, que as citações são regras da ABNT. Aí, quando vocês tiverem, porque não é obrigatório, vê que aqui só tem um título, não tem subtítulo, né? Mas se tiver um subtítulo, vocês têm que colocar 2 pontos e colocar o subtítulo. Também é outra regrinha. E a regrinha, se eu for começar a explicar muito para vocês regra, aí vai tomar mais tempo. Mas também ainda tem as regras da ABNT que tem que seguir tudo à risca, né? E aí era isso. Alguém tem alguma dúvida? Se eu souber responder agora, eu respondo. Se eu não souber, depois eu venho responder, porque a vida é assim, né? A gente não sabe de tudo. O que é a ABNT? A ABNT é as normas para fazer a confecção do trabalho. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então,
Então é onde tu vai encontrar todas as normas para tu fazer o teu trabalho. Espaçamento, fonte, Inclusive o espaçamento é 1,5, a fonte é Times New Roman, Arial, o tamanho é 12. É tudo regido pela BNT. Se for de outra forma... Não. Mas só que assim, toda a faculdade, toda a faculdade e universidade, elas vão pegar e vão entregar para você